Seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e no vídeo de hoje nós vamos seguir com a série de perguntas do tarô, respondendo de acordo com a mensagem que sai das cartas. Deixar bem claro que pode ser que o tarô diga não seja exatamente aquilo que nós acreditamos. É uma mensagem que a gente vai fazer uma leitura isenta, muitas vezes, claro que a gente coloca um pouco da nossa opinião em cima da resposta do tarô. Mas é muito importante entender que às vezes a gente olha para o tarô e fala: eu quero saber o que vai ser da minha vida, o que aconteceu comigo, o que aquela pessoa pensa de mim. Mas a gente esquece que o mesmo acesso que a gente tem para esse tipo de pergunta, podemos fazer perguntas existenciais, perguntas do passado, para entender o passado, perguntas para entender algo que está além da nossa capacidade de compreender, porque o tarô vai responder isso dentro do limite que a gente pode entender. Então é uma ferramenta maravilhosa para isso. E esses dias, como vocês podem ver aqui, eu estou num fundo diferente, eu não estou lá no escritório, mexendo com plantas, vendo um animal, daqui a pouco vocês escutar provavelmente um pássaro, uma maritaca passando, então não é livre, né? Isso pode acontecer, faz parte do vídeo. Eu fiquei perguntando, né? Poxa, nesse momento eu estou aqui fazendo alguma atividade, tem uma planta, tem um animal, tem outras coisas que a gente não enxerga. Será que esses outros reinos enxergam e mentalizam e vivenciam as mesmas coisas da forma como nós vivemos? Então a pergunta que eu fiz um pouco mais abrangente para o tarô é: todos os reinos, mineral, animal, vegetal, observam e compreendem as situações dessa realidade da mesma forma? Esta foi a pergunta. E aí, deixa eu pegar aqui a minha cola do tablet. Quais foram as cartas que saíram e como a gente pode interpretar como uma resposta que o tarô nos deu? Mas para essas perguntas, a energia das cartas que trouxeram uma resposta que me deu mais segurança em interpretar foi de Oswald Wirth. E aí saiu a Imperatriz, carta fortíssima, Temperança, 2 arcanos maiores e 2 de copas, ou melhor, 3 de copas. E aí vamos lá interpretar. Então começamos pela Imperatriz, que é a mente criadora da natureza. Olha, eu fiz perguntas sobre os elementais, na verdade sobre os reinos, né? E aí me sai uma carta que é a mente criadora da natureza. Ou seja, começa mostrando que as cartas estão realmente ligadas com a minha pergunta e trazendo uma resposta muito grande, muito bonita e que dá para interpretar muito mais do que eu vou fazer aqui, para que o vídeo também não fique com 10 horas de vídeo. Mas olha só, quais são os elementos dessa carta? Ar, que é o elemento, o planeta é Vênus e a letra hebraica é Dalet. É importante a gente começar a trabalhar com isso para os cursos de iniciação que nós vamos fazer no futuro próximo. Mas vamos lá. Então a Imperatriz ela é a inteligência viva da natureza. É a mente divina que expressa a criação em formas, cores, ciclos e ritmos. Ela indica que todos os reinos compartilham a mesma fonte de consciência criadora, mas cada uma manifesta essa consciência de forma diferente. Então, a mesma força pensa em todos, mas cada reino pensa a sua maneira. Está respondendo já rapidamente a pergunta, mas ela vai complementar com outras cartas. Então veja aqui, o mineral ele sente por ressonância vibracional. O vegetal ele pensa através da fotossíntese, dos ritmos da luz. O animal percebe pela emoção e pelo instinto. E o humano pela razão e pela reflexão, como nós estamos fazendo agora. Então, todos participam da mesma mente universal, mas em níveis distintos de expressão consciente. Já a Temperança fala da alquimia das consciências. Olha que riqueza que saiu essas cartas e como elas se combinam e como elas enriquecem essa resposta. O elemento é o fogo e a água, que é a integração de opostos aqui. O planeta é o Sol em Sagitário, ou seja, é o anjo Rafael, que também fala da verdade. E a letra hebraica é Samek, que vem de sustentação divina, nesse sentido dessa palavra. E a Temperança é a ponte entre mundos. Então diz o quê? Que todos os reinos estão interligados por uma mesma fonte de conteúdo. Interpreta de formas distintas, como saiu na primeira carta. Mas aqui ele fala que mistura as águas do alto e do baixo, espírito e matéria, mostrando que há comunicação entre todos os reinos, ainda que de linguagens diferentes. Então veja que a informação é una. A informação é una, mas a forma como ela é captada e processada é que diverge. De certa forma não é que diverge, se complementam. Todos esses reinos juntos, captando a mesma informação, transformam a verdade divina. E isso se transforma, então, o que a gente diz, a completude do conhecimento. Então, quando nós somos humanos, nós já passamos pelos outros reinos. Então, nós temos a capacidade de interpretar como mineral,
como animal, como vegetal, desde que a gente se interiorize, olhe para dentro e trabalhe essa energia, para que a gente possa trabalhar e meditar a respeito de uma informação, para que a gente possa expandir a forma de compreender tudo que a gente quer compreender. E aí, olha que legal, se pudéssemos ter uma resposta de um oráculo, diria que o universo fala em múltiplos dialetos, mas todos traduzem a mesma canção. Então assim, os reinos não observam a realidade da mesma forma, as compreende através da harmonia dessas trocas. O mineral oferece estabilidade, o vegetal traduz energia solar em vida. O animal transforma instinto em emoção e o humano traduz consciência em palavra. Juntos formam um circuito alquímico de percepção cósmica. E então nós temos o 3 de copas, que é a celebração da unidade. Isso é incrível, né? Como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui é a celebração. O 3 de copas então ele simboliza a comunhão, a harmonia e a celebração da vida una. É a imagem perfeita de 3 forças que dançam em equilíbrio, corpo, alma e espírito. Ou nesse caso, os reinos que se reconhecem como irmãos da criação. Então veja aqui tem um papel muito importante, que eu vou dizer logo depois que terminar aqui a leitura do que saiu do tarô, né? Porque o 3 de copas fala dessa celebração coletiva, da cooperação entre múltiplas consciências cósmicas. Então os reinos não observam a realidade da mesma forma, mas compreendem o propósito comum, sustentar o equilíbrio da vida e expressar amor divino em diferentes níveis de consciência. Então a pedra sonha em silêncio, a planta sonha com a luz, o animal sonha com o movimento, o homem sonha com o sentido, e todos sonham o mesmo sonho, o do espírito que ama ser múltiplo. Então veja aqui, por que é importante essa resposta, essa pergunta? Porque cabe aqui uma pequena reflexão. É importante essa combinação, porque na verdade nos mostra também o papel do que o ser humano tem em relação aos demais reinos. Pelo menos os reinos, vou dizer a palavra equivocada, inferiores. Porque na verdade toda manifestação consciente um dia foi mineral, depois foi vegetal, depois foi animal, para ser hominal. Então nós já fomos minerais, vegetais e animais. Então todo o conhecimento desses reinos está abarcado dentro de nós. Ainda que não desperto, ainda que a gente não tenha consciência disso, a nossa sabedoria ela se manipula, ela se movimenta com toda essa experiência. Então qual é o papel do ser humano hoje em relação aos reinos que eu disse inferiores, mas inferior não tem nada? É só para a gente entender que existe uma escala, vamos por assim. Que são, então qual é o nosso papel em relação ao reino vegetal, mineral e animal? Bem, se cada um enxerga tudo isso de uma forma e transformam isso como uma experiência da consciência una, nós estamos a um passo à frente deles nesta evolução, para depois vir a consciência angélica, semidivina e divina. Significa que nós temos papel de preservação, cuidado, proteção, de amor, de auxílio, de permiti-los evoluir de forma plena. Assim como nós oramos aos anjos e pedimos ajuda aos anjos, anjo da guarda, anjo daqui, dali. Por quê? Porque eles estão para cuidar dos humanos, como também estão para cuidar dos outros reinos. Então, quem sobe mais um degrau na montanha ajuda quem está subindo. Este é o verdadeiro sentido da nossa integração com os reinos. Agora, será que nós humanos estamos cumprindo de forma gloriosa este nosso papel? A resposta fica numa pequena reflexão. Como nós lidamos com o reino mineral? Como nós lidamos com o reino vegetal e o reino animal hoje? Nós damos isso a eles? Porque pedir aos anjos para vir aqui nos ajudar, praticamente todo bom cristão, ou até de outras religiões ou filosofias que dê outros nomes, vai lá e pede. E eles vêm e ajudam. E quando a natureza pede ajuda, o que nós estamos fazendo? Então veja aqui, se o nosso papel é cuidar dos demais reinos, nós precisamos entender primeiramente como podemos fazer isso. Talvez tanta queimada de floresta, o abatimento de animais para a gente comer, o uso de minerais para adornar o corpo ou construções, seja lá o que for. Será que realmente, quando a gente entende que Deus pôs tudo isso aos nossos pés, é para nos servir mesmo? Se toda a criação de Deus é feita para servir e não para que a gente se sirva dela, será que este é realmente o caminho? Então fica a reflexão para vocês, para mim também. Não pense, nós não podemos tirar ninguém dessa reflexão.
Qual é o papel da humanidade com os demais reinos? Será que nós estamos cumprindo plenamente isso? Se olhar o noticiário da televisão, nós vamos ver que estamos longe disso. E olhando para isso, imagine então que nessa tirada nós estamos dizendo que existe uma unidade de consciência que trabalha com a mesma informação entre todos os reinos, e nós estamos apenas fazendo com que eles venham a sucumbir a todo momento, seja pescando, caçando, seja explorando a natureza de forma inadvertida, seja matando animais, seja para consumo ou caça, ou para esporte, seja lá o que for. Eu creio que nós precisamos realmente de mudar rapidamente a nossa forma como a gente conduz a realidade em relação a esses outros reinos. Não faz sentido a gente querer evoluir se a gente não ajuda os demais a evoluir. Como é que a humanidade pode pensar na evolução dela espiritual se ela está sufocando a evolução dos demais reinos? Fica a reflexão de como nós podemos fazer isso. Então, lembre-se que nós temos um papel integrador como humanos. Como podemos refletir? Temos essa obrigação de olhar para nós mesmos e ver o que nós podemos fazer enquanto indivíduo, enquanto coletivo, enquanto planeta, enquanto um ser cósmico. Então nós temos uma perspectiva a ser estudada muito maior do que simplesmente nós estamos vendo no nosso dia a dia. Reflita isso. Como podemos fazer isso? E quem sabe, cada um do seu jeito pode fazer, dia após dia, a mudança necessária para que a gente possa ter essa verdadeira integração entre os reinos e o cosmos. Eu fico por aqui nesse vídeo. Um grande abraço para você que ficou até o fim. Fique aí que vamos ter mais vídeos discutindo perguntas e as respostas do tarô. Espero que você esteja gostando e você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Um grande abraço e até a próxima, hein? Tchau, tchau.